Oi pessoal, eu sou Paulo Maron e vocês vão assistir a mais um Abrindo os Olhos. Hoje nós vamos falar do movimento dadaísta. Mas para falar do movimento dadaísta, a gente precisa primeiro falar de um personagem no mundo da arte que foi fundamental e que influenciou muito o pensamento dadaísta, Marcel Duchamp. Nós já havíamos mostrado essa pintura do Marcel Duchamp, que vocês vão ver agora, o Nu Descendo a Escada, e nós colocamos essa pintura como um dos exemplos do futurismo, da pintura futurista. Por quê? Porque ela retrata um movimento. Mas, ao mesmo tempo, ela também é cubista. Agora, vocês poderiam perguntar, mas então Marcel Duchamp foi cubista? Não exatamente. Vamos observar direito a pintura cubista. Vamos pegar um exemplo que a gente já mostrou antes de uma pintura do Picasso. Vamos comparar essa pintura do Picasso, o Nu Descendo a Escada. O que existe em comum entre elas é que ambas são dentro de um estilo cubista, dentro da técnica cubista. Mas existe uma grande diferença. A pintura de Marcel Duchamp existe movimento. O que, nesse período inicial do cubismo, nós estamos falando na primeira década, um pouquinho antes da Primeira Guerra Mundial, o cubismo era, uma das características era justamente a pintura estática. Não existia movimento. E na pintura do Marcel Duchamp, esse movimento existe. Talvez também influenciado pelo fotógrafo, pelas aquelas experiências de fotografia que a gente já havia mostrado antes, de Etienne Jules Marey, que a gente havia já mostrado antes, quando a gente falou do futurismo. Na realidade, o Marcel Duchamp nunca teve intenção de se ligar a qualquer movimento artístico. Na verdade, ele cada vez foi se distanciando dessa ideia, tanto de movimentos artísticos, como o próprio conceito de arte. Foi aí que surgiu a ideia dos ready-mades. Os ready-mades de Duchamp eram uma maneira, como eu disse, de evitar a arte. Como? Usando como matéria-prima coisas do cotidiano. Alguma coisa você construiria e colocaria exposto para que o público não percebesse que aquele objeto do cotidiano poderia ser uma obra de arte ou não. O objetivo, então, era alcançar uma indiferença artística, algo que tornaria impossível o espectador sentir qualquer emoção estética. Então, com essas ideias, Duchamp queria mostrar que a arte chegou a um grau de saturação que qualquer objeto que passasse pela mão do homem poderia se tornar uma obra de arte. Portanto, foi sempre com a intenção de obter a indiferença visual que Duchamp expunha, por exemplo, a roda de bicicleta. Foram essas ideias justamente de esquecer esse conceito da arte e deixar de lado realmente e até confundir o público, que influenciou o surgimento do movimento dadaísta pouco depois da Primeira Guerra Mundial. O dadaísmo, assim como o futurismo, costumavam proclamar suas ideias em lugares públicos. As próprias exposições ou performances eram feitas, em geral, ao ar livre. Numa delas, por exemplo, foi no pátio da cervejaria Brauhaus Winter, em Colônia, na Alemanha. Havia ali uma escultura coberta como se fosse ser inaugurada, e na base do pedestal da escultura havia um machado com os dizeres: escultura de autoria de Max Ernst, favor destruí-la. É lógico que foi o próprio Max Ernst que colocou o machado ali. Do outro lado, estavam expostos alguns objetos, entre eles um ferro de passar roupas com pregos presos na base do ferro, com a inscrição: use como tábua de passar qualquer quadro de Rembrandt. Nessas exposições dadaístas, geralmente o público protestava, pedindo dinheiro de volta, porque eles achavam que tinham sido iludidos. Eles foram lá para ver uma exposição de arte e não era nada disso. E os dadaístas respondiam, falando: olha, desculpe, mas vocês se enganaram.
Nós nunca dissemos que era uma exposição de arte. Foi por volta de 1916, na Suíça, que surgia o movimento com esse nome Dadaísmo, por dois representantes, o Hugo Ball e o Richard Hülsenbeck. Eles batizaram com o nome de Dada. Em princípio, eles diziam que não tinha significado algum, mas existem teorias que o termo Dada fazia uma alusão às primeiras palavras de uma criança, em que qualquer parte do mundo ela emite esse pequeno som, representando assim um pensamento livre de qualquer fundamento, uma manifestação de um ser primitivo sem influência da sociedade. Os dadaístas acreditavam que os artistas em geral eram produto e fantoches de uma sociedade em decadência. E justamente a Primeira Guerra Mundial veio para mostrar o quanto a nossa sociedade estava decadente. Bom, o dadaísmo ele surgiu muito mais muito parecido com a ideia do futurismo, mas eles foram muito mais além em fazer performance. Era muito mais uma exibição e performance. E os dadaístas acabou surgindo, como eu disse, em princípio na Suíça, depois em Nova York, em Zurique, Nova York, e depois em Paris. Mas teve um tempo curto, porque, por ironia do destino, algumas obras desses artistas dadaístas, ou desses dadaístas, como eles preferiam ser chamados, acabaram sendo expostas em museus, o que era absolutamente contra o que eles pensavam. E o movimento durou pouco tempo por causa dessa controvérsia. Max Ernst, por exemplo, se tornar um dos principais representantes do surrealismo, enquanto que o Marcel Duchamp, sempre ligado a não ser ligado a movimento algum, continuou a produzir suas obras e até mesmo dentro desse pensamento também surrealista. E apesar disso, apesar desse fim do tempo curto de duração do dadaísmo, o pensamento dadaísta influencia alguns artistas vivos até hoje. É mais um caso, como o futurismo, de um movimento de curta duração, mas que deixou certas influências e que foi extremamente importante para aquele período. No próximo programa, nós vamos falar sobre o grande e importante arquiteto do século XX, Frank Lloyd Wright. Até lá, no Abrindo os Olhos.